Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que se encontra aqui neste canal. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, para contar para vocês, né, um pouco da minha conversão, como é que foi, né, quando eu aceitei Jesus, o que aconteceu. Meus irmãos, quando eu aceitei Jesus, né, no ano de 1993, eu estava com 23 anos e eu me encontrava ali diante de uma grande luta, de uma grande provação ali, né, passando por muitas dificuldades. Eu tinha engravidado, tinha um namorado e passando por problemas assim pessoais, né? Então eu tinha engravidado e eu me sentia assim desamparada, porque ele não quis ficar comigo, a minha avó não quis deixar eu ficar mais na casa dela ali em São Paulo, onde eu tinha ali todo conforto, né? Estudava em bons colégios, trabalhava, né? Trabalhava ali no hospital de recepcionista, de enfermagem, estudava, né, em bons colégios ali, tinha tudo, meus irmãos, não me faltava nada ali na casa da minha avó. E eu tinha um namorado, e ele também tinha boas condições, não era pobre, né? Mas quando eu falei para ele que eu estava grávida, ele desapareceu, né? Sumiu da minha vida e não quis saber da criança, não quis saber de mim mais. Acabou ali todo o amor, né? Todas aquelas promessas ali foi embora. E eu fiquei desesperada, como é que eu vou contar naquela época? Hoje em dia, né, tá tudo mudado, mas naquela época ali, se tivesse uma moça solteira em casa, era desonra e era muito difícil, né? E quando eu contei para minha avó, ela falou assim, ó, eu vou mandar você de volta lá pro interior, para Minas Gerais, para casa da sua mãe, né? Uma casa muito pobre e onde eu tinha passado muita dificuldade, mas minha mãe era crente, tá? Minha mãe era cristã, da Deus é amor, e nem igreja tinha naquela cidade. Aí eu peguei e fiquei desesperada, né? Senti vontade até de me suicidar, senti desejo de me suicidar, tentei me suicidar tomando muitos remédios, mas Deus já tinha uma obra na minha vida, não permitiu ali, né, que eu viesse falecer ali sem Jesus. Aí, meus irmãos, eu sei que certa feita ali neste mesmo ano, né, abri uma igrejinha numa garagem, bem em frente à casa da minha avó, e colocaram uma placa lá, né, Deus é amor. E aí eu vi, quando eu estava chegando, aquele mesmo dia estava inaugurando a igreja, meus irmãos. Eu estou vendo aqueles crentes lá orando, né? Orando alto e cheio de gente, aquela coisa toda. E eu entrei lá dentro. Aí na hora que eu entrei, eu vi umas irmãs, né? Umas ajoelhadas. Eu sentei lá no último banco. E era uma garagem, meus irmãos, pequenininha, sabe? Mas estava cheio de gente dando glória a Deus, as irmãs glorificando, uns choravam, outros cantavam, outros pulavam, outros falavam em línguas. E eu vi uma irmã lá com o joelho dobrado, chorando, né? De molhar o chão assim. E eu falei, meu Deus, né? A situação dela tá pior do que a minha, né? Esse povo não vai poder me ajudar, parecem doidos, né? Parece louco, eu vou sair daqui. Na hora que eu levantei para ir embora, aí vieram umas 4 obreiras, né? Cheias do Espírito Santo, e a irmã assim já me abraçou, já me levou lá para o meio da igreja, já começou a orar por mim, né? Falando que ela me entregou um recado, meus irmãos, que eu nunca esqueci. Ela falou assim, olha, irmã, Deus manda dizer para você, jovem, né? Que ele tem uma obra na vida dessa filha, dessa criança, dessa menina, né? Eu estava grávida de poucos dias, dessa menina que você carrega no seu ventre, né? Deus vai levar ela para lá e para cá, andando por terras para pregar a palavra. Eu guardei aquilo no meu coração, né? E eu falei assim, nossa, uma menina, né? Eu estava desesperada e eu não queria nem saber se era menino ou se era menina. E ela falou assim, Deus vai te tirar da sua terra. Olha, eu não sabia de nada, meus irmãos, né? Ela falou, Deus vai te tirar dessa terra e vai te mandar para uma terra longe. E lá Deus vai preparar um esposo para você, né? Deus vai preparar uma pessoa que vai cuidar, que vai zelar de você, que vai te amar. E compreende a você aceitar Jesus hoje, para Deus trazer uma mudança e resolver os seus problemas. Você quer que Deus resolva os seus problemas? Você crê que Deus pode resolver os problemas? Eu estava desesperada, meus irmãos. Eu falei, creio, né? Então ali aquelas irmãs cheias do Espírito Santo, aquelas irmãs que oravam ali pelos dons de revelação, começou a revelar ali, né? A minha situação, e com a promessa que Deus, né, ia resolver todas as minhas causas, os meus problemas. Era o que eu precisava, né, que Deus resolvesse os meus problemas, minhas causas ali. E ela falou, se você aceitar Jesus hoje, Deus vai mudar a sua história, a sua situação.
E eu levantei minha mão ali, meus irmãos, e aceitei Jesus, né? Chorei, chorei, chorei. Tava chorando igual aquele povo lá, né? E fiquei ali assistindo, né, o culto, aonde, quando o pastor foi pregar, ele tirou lá em Mateus 11:28, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. E eu falei, nossa, que palavra maravilhosa. E ali, meus irmãos, aquele irmão foi pregando aquela palavra e foi revelando toda a minha vida. E eu pensei assim, meu Deus, né? Quem é que contou, né, a minha vida para esse pastor deve ser minha avó. Não, mas minha avó não sabia também o que eu estava passando. E ele revelou toda a minha vida ali. O Espírito Santo de Deus usando aquele pastor, e eu saí de lá assim maravilhada, né? E já voltei para minha casa, voltei para a casa ali da minha avó, já não estava assim tão desesperada mais. Quando foi no dia seguinte, era um final de semana, né? Minha avó falou assim, limpa essa cozinha para mim, Marta, esse fogão. E aí, meus irmãos, eu peguei um rádio antigo que tinha lá, né? Que ninguém ligava, liguei ele, meus irmãos, e eu sintonizei na AM ali, na rádio, a Voz da Libertação, aonde Davi Miranda, meus irmãos, começou ali a pregar e começou a revelar e começou a falar comigo, meus irmãos. Falando comigo, eu nunca nem sabia, né, daquele irmão, daquela igreja. E ele falava da Deus é amor, e eu falava, Jesus, é este homem que a minha mãe falava. E eu desejava tanto conhecer, né, o missionário Davi Miranda. Eu queria tanto ir ali, já queria conhecer ele, né, já queria ir para aquela igreja. E ele falou, tem uma igreja aí pertinho de você. E quando foi à noite, meus irmãos, tinha culto todo dia naquela garagem, tá? E minha avó era católica, ela não gostava de crente de jeito nenhum. E eu falei assim, quando deu a noite, eu arrumei a casa correndo para minha avó. Quando deu assim 6h30, já estava jogando água lá na garagem. E eu corri para aquela garagem lá, né, para aquela igreja, Deus é amor ali, pequenininha. E meus irmãos, aquele povo já juntou ali, obreiros, orando, varrendo, limpando naquele amor, né? Falando de Jesus para mim. E o pastor pregou naquele dia, foi uma irmã que pregou naquele dia ali de final de semana. Aquela irmã obreira ali pregando com todo amor. E ela falando, né, das vestes, que agora nós tínhamos que mudar as vestes, que nós não podíamos mais usar calça de homem, nem cortar mais o cabelo, nem pintar, né, nem usar maquiagem. Meus irmãos, eu só andava de Nike, eu só andava de calça jeans apertada, usava só camisetinha sem manga, né, blusa transparente, meu cabelo era Chanelzinho assim, né, curto. Então, mas eu fiquei maravilhada, eu só queria obedecer. Falei, vou obedecer, não vou mais cortar meu cabelo, não vou pintar, não vou usar mais maquiagem. E quando eu voltei para casa, meus irmãos, eu peguei minha roupa, todo guarda-roupa, né? Tinha calça da Zump, tinha calça da Foro, calça da Leve, só roupa de marca, roupa cara, né? Só não joguei os tênis fora. Mas eu desejava já ser uma serva de Deus, já queria ser obreira, né? Não tinha a menor experiência e queria ser ali uma obreira, né, da casa do Senhor. Senti o desejo ali de conhecer Jesus, de aceitar Jesus e de ser uma crente fiel ali nos caminhos do Senhor. E ali eu fiquei, meus irmãos, né, indo ali nos cultos, abençoado por Deus, todo dia Deus falando comigo. E comecei, ganhei uma Bíblia, né, a igreja me deu uma Bíblia com a letra pequenininha, mas naquela época ainda enxergava bem, e eu comecei a devorar aquela Bíblia ali, né. E aí as irmãs foram me visitar, foram, né, na casa da minha avó não gostou, né, não gostou porque minha avó falou assim, não, você não vai voltar lá mais não, né, e eu obedecia muito minha avó, e eu com aquele desejo, irmão, eu ficava o dia inteiro esperando para começar aquele culto para mim ir para lá, né, como era gostoso ouvir ali aquele pastor pregando, as jovens louvando, né, tem anjo voando neste lugar. Nossa, era lindo ver aquelas irmãs cantando os louvores da Lauriette, né? E eu fiquei assim maravilhada com Deus. E Deus foi trabalhando na minha vida, meus irmãos, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, naquele mesmo dia eu comprei passagem, né? E ouvindo ali a voz do Espírito Santo de Deus que usou aquela obreira, eu comprei passagem, meus irmãos, eu saí só com a roupa do corpo e voltei para minha terra natal, para casa da minha mãe.
Claro que a minha mãe recebeu muito bem, né? Meu padrasto ali, o Vitor, né? Que Deus o tenha hoje, me recebeu com todo carinho, com todo afeto, com todo amor que uma mãe recebe um filho, né? E ali eu fiquei na casa da minha mãe, mas Deus já tinha um plano, já tinha uma obra na minha vida, e eu comecei a ver assim, né, a janela grande da casa da minha mãe, e eu comecei, a casa humilde, tá, gente? Não tinha nada de luxo, e eu comecei a ver os crentes descendo, né? Porque era interior, tá? Eu fui pro interior ali de São José de Jacuri, né? E eu comecei a ver os irmãos descendo com a Bíblia na mão, e as irmãs da Deus e Amor, tudo humilde, tudo simples. E eu peguei a minha Bíblia do jeito que eu tava, né? E desci também. Chegou lá, meus irmãos, né? Deus estava operando ali do mesmo jeito, meus irmãos. Eu vi tantos milagres naquela igreja. Chegando lá, tinha os jovens, né? Tudo modesto, muito bonito, com as vestes muito bonitas. Cantavam, louvavam ao Senhor, mas uma coisa maravilhosa, né? E eu ficava assim encantada, aquelas senhoras com cabelinho branco, com coque assim, igual o meu hoje, né? Senhora mais idosa, cheia do Espírito Santo, entregando profecia, e que coisa linda, que coisa diferente. E Deus falava comigo ali todos os dias, e eu fui obedecendo a Deus, né? Ali naquela igreja também tinha um jovem chamado Nilson, né? E o Nilson, na época, ele tinha 18 anos, e eu comecei a me interessar por ele, e a igreja falou, tem que casar. Mas a mãe dele falava assim, não, com essa prostituta, meu filho não vai casar, né? Porque meu cabelo era curtinho, loiro, maquiada, né? E ela falava, não vai casar. E ele tentou casar comigo assim umas 9 vezes, e ela pôs a igreja para orar, e levantou, meus irmãos. Então aquilo ali, eu falei assim, meu Deus, né? Não deve ser ele, né? Que Deus está falando, que vai cuidar de mim, que vai fazer aquela coisa toda. Mas aí, meus irmãos, eu larguei Jesus para ficar com o Nilson, né? E aí eu fui morar com esse Nilson e voltei para Belo Horizonte. Não voltei para São Paulo, não, voltei para Belo Horizonte, né? Tava em Jacuri, no interior. Agora eu conheço o Nilson ali, tava grávida, né? Não fiquei muito tempo ali naquele lugar e não, eu fiquei lá sim, eu fiquei até minha filha nascer, né? Ali nasceu minha filha na companhia do Nilson. Deus tinha uma promessa, Deus sempre falando comigo, que tinha uma promessa, que tinha uma obra na minha vida, que tinha uma obra na vida daquela criança. E eu nunca via Deus falando que tinha uma obra comigo, com o Nilson, né? Mas a gente é teimoso, não entende muito, que a gente é não convertida. E ali eu não abria mão de ficar com o Nilson, né? Estava apaixonado por aquele jovem e crendo nas promessas que Deus tinha falado, que ia enviar uma pessoa. Mas eu nem esperei, né, Deus agir, mas eu creio que era de Deus aquilo ali, sabe? E eu fui morar com o Nilson, né? E aí ele falou assim, ó, vamos sair daqui porque minha mãe não aceita, né? Vamos tentar a vida em outro lugar. E assim, meus irmãos, eu fiquei com o Nilson, voltei para Belo Horizonte e nasceu minha filha. Mas chegando aqui, né? Olha o que aconteceu. Chegando aqui, passou um tempo, eu engravidei de outros filhos e eu tive, assim, mais 4 filhos, né, com o Nilson. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho a Noara, o Tiago, a Aline, o Matheus e o Gabriel. Hoje eles estão bem grandes, né? O Noara está com 30 anos e o mais novo tem 20 anos. E aí, meus irmãos, eu cheguei e passei por uma grande luta, por uma grande provação. Mas eu vi, assim, Deus o tempo todo comigo. Começou a faltar alimento, começou a faltar as coisas dentro de casa, e Deus enviava um, enviava outro. A igreja me abençoava com cesta, com leite, com vestes, né? E Deus foi cuidando de mim. O Nilson não queria saber de Jesus, né? Ele que outrora estava ali cantando, louvando, desviou, foi beber, foi pro mundo, né? E eu fiquei ali firme com Jesus. Quando foi numa noite, meus irmãos, Deus me deu uma visão que tinha assim uma caverna, ela tinha uma cortina, e lá dentro tinha um homem, ele falava assim, vem Marta, entra aqui, né, porque eu vou te curar, eu vou te limpar, eu vou te salvar, eu vou te amar, né. E aí quando eu entrei, meus irmãos, aí eu olhei assim para cima, tinha a placa da Deus é Amor, né, e eu peguei e falei assim, uai, o que é isso, né? O que será que é isso? E aí, meus irmãos, eu entendi que Deus queria era na Deus é Amor. E eu fui para essa igrejinha Deus é Amor, né? Uma igrejinha simples. E fiquei firme lá com Jesus, nessa igreja Deus é Amor. E ali Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui tendo experiências com Deus.
Mas passei muita luta, meus irmãos. Eu morava na beira de um rio Arruda, aquele rio enchia, entrou dentro da minha casa, levou tudo, as poucas coisas que eu tinha. Destruiu o fogão, destruiu as camas, destruiu tudo ali, né? Eu já tinha 4 filhos, estava passando muita necessidade, muita prova. Mas, irmã, Deus não tinha uma promessa que ia te abençoar, que seus problemas iam acabar, né? Então, aquela luta ali de querer suicidar, aquelas tristezas, aquelas angústias ali, foi tudo embora, meus irmãos. Eu já estava alegre com Jesus, né? Apesar das lutas, das provações, eu vivia chorando, toda prova que vinha, eu chorava aos pés do Senhor, e Deus provia ali o alimento, Deus provia ali as vestes, Deus provia as roupas, Deus provia tudo, né? E meus filhos foram crescendo, e Deus foi trabalhando, depois Deus me deu, assim, casa própria, né? Eu ganhei, Deus me tirou dali daquele lugar, me levou para um abrigo, lá eu conheci um pastor, nós fomos fazer a obra, na Deus é Amor, né? E aí, meus irmãos, foi depois que esse pastor me batizou, depois dessa luta toda, dessa prova toda, eu fui tendo experiência com Deus, né? Deus foi falando comigo, Deus foi manifestando, eu fui tendo visões. Depois eu vou contar essas visões aqui para vocês. Eu fui tendo experiência com Deus e eu entendi que eu não podia largar Jesus de jeito nenhum, porque era Ele que cuidava de mim, Ele era bom, Ele era misericordioso, Ele me amava com todos os meus defeitos, né? Ele foi me limpando, Ele foi purificando, Ele foi me transformando, Ele foi me moldando, né? E até hoje eu estou aqui firme com Jesus, né? Então eu aceitei Jesus, passado assim uns 10 anos mais ou menos, meus irmãos, aqui eu fui me converter mesmo, fui tendo experiência com Deus, então eu batizei, né? Passei pelas águas, e Deus me levantou como obreira da casa do Senhor, e eu fui até tomar conta, né, de uma igrejinha ali pequena, que é onde que Deus operou assim grandemente, né? Louvado seja Deus. E até hoje, meus irmãos, eu estou firme com Jesus, né? Deus me tirou daquele abrigo, me deu um apartamento aqui da Urbel, né? Deus tem trabalhado aqui nesse lugar, Deus tem me honrado, eu tenho passado muitas lutas, muitas provações, né? O diabo já levantou aqui nesse lugar até para me matar, meus irmãos, né? Até arma já colocaram na minha cabeça, mas Senhor Deus, os gigantes levantou aqui com grande fúria, né? Aqui é um lugar que tem 12 apartamentos, né? Então é um lugar onde eu passo muita luta, muitas provas, mas o Senhor tem me honrado, viu? Tem me dado vitórias aqui, né? E eu tô firme com Jesus até hoje, tá? Eu tava numa igreja maior ali em cima, né? Pastor Joselito, pastor que eu amo muito, viu? Muito honrado, gosto muito dele, servo de Deus simples, né? Mas eu fiquei com a dor no joelho, meus irmãos, né? E devido a olhar os netinhos aqui também, eu tenho dificuldade para subir carregando os netos ali. Então eu desci aqui, né, para uma igrejinha simples, humilde, que é essa que eu apresento aí para vocês no canal, né? Tem aí uma igrejinha simples. Então, meus irmãos, esta foi, né, a minha conversão, tá? Diante de tantas lutas, de tantas provas. Aí você pergunta, irmã, e a luta acabou? O problema acabou? Aquele problema acabou, né, meus irmãos? Porque minha filha nasceu, Deus enviou o Nilson para me amparar. Nilson cuidou de mim, meus irmãos. Ele, né, não está aqui mais hoje, né? Ele foi embora. Ele me largou depois de muitos anos, depois de 20 anos, ele foi embora, né? Meus filhos já estão grandes. Hoje, né, eu moro aqui com meu filho, ele é autista, né? Cuido do meu netinho aqui, filho da Noara. E Deus tem cuidado de mim, né? Nem, meus filhos não estão todos na presença de Deus, então eu que estou aqui numa grande peleja, numa grande batalha, orando para a conversão deles, para que eles também venham entender que diante das lutas, das provações, tem um Deus que nos ama, tem um Deus, né, que está pronto a nos receber de braços abertos, para mudar a nossa história, para nos dar os livramentos, e esse Deus tem poder para escrever uma nova história na sua vida, como escreveu na minha, né, mudar a sua vida, transformar, cuidar de você, zelar, te amparar. Esse Deus não te desampara, não te deixa só, né? Você que está aí hoje desesperado, que não sabe mais o que vai fazer com a sua vida, que já quer né, dar cabo da sua vida aí, faça não, né? Porque tem um Deus te esperando para te moldar, para mudar a sua história, igual mudou a minha, tá? Eu tô firme com esse Jesus, tô feliz com Ele, passo prova, passo luta, mas Ele me faz vencer todas as batalhas, né? Porque Ele é general de guerra, Ele vai diante, vencendo por mim, né? E aumentando a minha fé cada dia mais e me dando vitórias. Amém, meus irmãos? Então essa foi, né,
a história da minha conversão. E eu vou estar sempre aqui com vocês, tá? Para contar para vocês, né? O que Deus tem feito na minha vida, as maravilhas que Ele tem feito, né? Obras grandes, as visões espirituais que Deus tem me dado, o que Ele está fazendo, né? Como Ele tem trabalhado e vai trabalhar muito mais na minha e na sua vida, amém? Assim eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Falando para todos vocês do amor de Cristo e vou falar sempre, tá? Que Jesus abençoe vocês tenham um dia aí maravilhoso na presença de Deus, tá? Deus abençoe vocês, até um próximo vídeo. Muito obrigada, viu, por estar aqui comigo. Jesus abençoe vocês grandemente. Até um próximo vídeo.